Imagine a seguinte situação. Você tem um ponto P com coordenadas x0 e y0 e você tem uma reta R dada na sua forma geral. Então, vou anotar aqui a equação da reta R dada na forma AX mais BY mais C igual a zero. Forma geral. E eu quero determinar a que distância esse ponto se encontra da reta R. Que essa distância que está marcada em verde aqui, é óbvio que você poderia falar, bom, existe uma distância que seria do ponto P até aqui na reta. Uma outra distância seria do ponto P até aqui na reta. Uma outra que seria do ponto P até aqui na reta. No entanto, quando a gente fala de distância de ponto a reta, a gente está buscando a menor possível. E a menor possível é aquela que forma 90 graus com a reta. Portanto, o que a gente está querendo descobrir é esta distânciazinha aqui, que eu vou chamar de dp,r. Isso está dizendo que é a distância do ponto P até a reta R. Como achar essa distância? Bom, tem duas maneiras. Uma mais longa, que vai dar a ideia da segunda mais curta. Como assim? A mais longa seria imaginar o seguinte. Se eu tenho essa reta R, dada pela sua equação geral, tem como escrevê-la na forma reduzida e aí saber quem é o coeficiente angular dela. Sabendo o coeficiente angular dela, eu sei encontrar o coeficiente angular da reta que seria perpendicular a ela passando pelo ponto P, porque a gente viu que toda vez que eu tenho uma reta, para achar uma reta perpendicular, o coeficiente angular é o oposto inverso. Então, eu saberia encontrar o coeficiente angular de uma reta que passaria por aqui. Eu vou fazer um tracejado aqui, como se estivesse passando no ponto P e cruzando a reta R. Seria uma reta S. Então, eu teria R perpendicular a S. R perpendicular a S. A gente sabia que desse fato, o M de uma é o oposto inverso do M da outra. Ok. Se eu consigo encontrar o coeficiente angular da reta S, ficou meio tortinho, né? E sei um ponto por onde ela passa, dá para escrever a equação da reta usando o Yu-Yu Shoshô, a equação fundamental da reta. Encontro a equação dessa reta, sei a equação da reta R, encontrar esse ponto aqui, que seria o ponto de intersecção entre R e S, é encontrar a solução de um sistema usando as equações de R e S. Beleza, fácil de encontrar, só igualar as equações. E aí você tem dois pontos, um ponto P e um ponto Q. Se você encontrar a distância entre os dois pontos, e distância entre dois pontos a gente sabia fazer, que era a aplicação da fórmula do Teorema de Pitágoras, acho a distância que o P se encontra da reta R. Vai ser exatamente essa distância entre os dois pontos P e Q. Nossa, Thiago, mas dá muito trabalho. Exatamente, dá muito trabalho fazer assim. Você tem que achar o coeficiente angular da reta R para daí fazer o coeficiente angular da S. Sabendo o coeficiente angular da S, sabendo que ela passa por esse ponto, escrever a equação da reta por Yu-Yu Mishosho. Achar a interseção entre as duas retas, então resolver um sistema com as equações das duas. Achado esse ponto, achar a distância entre os dois pontos. Não, tem que ter um jeito mais fácil. Na verdade, é a aplicação desse passo a passo do que eu comentei aqui que leva a gente a concluir que a distância do ponto P a uma reta R é sempre dada por módulo de AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dividido, Jesus Cristo,
dividido por raiz quadrada do a quadrado mais o b quadrado. Esta é a formulinha que a gente vai decorar, vai guardar no coração para saber distância de ponto à reta. Nossa, Thiago, mas é horrível. Eu vou tentar mostrar jeitos diferentes de você guardar, que eu aprendi com turmas de alunos para os quais eu já dei aula. As pessoas são bastante criativas na hora de tentar fazer associações que lembrem as formulinhas que estejam associadas às coisas que você tem que decorar. Estou marcando aqui para você guardar no seu coração. Que fofo. Formas de você guardar isso aqui. Espera aí. Veja que nesta formulinha você tem elementos da reta e elementos do ponto. Como assim? Vou marcar. Os coeficientes A, B e C da sua reta, da forma geral da reta, os coeficientes, os números que acompanham o x, o y e o termo independente, estão aparecendo aqui como A, B e C e no denominador o A e o B ao quadrado. Um detalhe que é importante você lembrar, se o A e o B aqui estão elevados ao quadrado, desaparece o sinal negativo caso exista. Então aqui vai sempre ser positivo. E as coordenadas do ponto, vou marcar aqui, que eram x0 e y0, entram aqui, x0, y0. Um jeito de decorar, de associar a forma dessa formulinha aqui, é pensar em cima tá a forma geral. Ax mais by mais c sem é igual a 0, primeiro membro da tua equação. E onde tinha x e y, você substituiu pelo x e o y do ponto. Na parte de baixo, o que você pode imaginar é que A e B são usados como catetos de um triângulo retângulo, e aqui você está encontrando a hipotenusa. Tiago, não gostei. Bom, aí vem as formas diferentes de associar. Bom, tem gente que tem facilidade e consegue decorar. Distância de ponto à reta é módulo, porque distância sempre tem que ser valor positivo. Não faz sentido falar a distância de menos 3 unidades, módulo. E aí decora, acaba fazendo ax0 mais by0 mais c sobre raiz de a quadrado b quadrado. Se você tem facilidade para decorar assim, parabéns, tudo de bom, decorou. Uma turma de alunos de segundo ano, não, mentira, primeiro foi uma menina de um cursinho que eu dava aula, muito tempo atrás, falou: Thiago, posso fazer uma frase? Pode. Precisa ser na ordem? Eu falei: escolha o jeito que você quiser, faz do jeito que for. Ela falou: tá bom. Olhou para cá e falou assim: Cabral achou a Bahia e enraizou a alma dos brasileiros. Eu falei: cara, ficou mais difícil. Mas se você achou fácil, decora. Todo mundo da turma do cursinho riu e acho que ninguém decorou desse jeito. Passados alguns anos, uma turma de segundo ano, um menino falou assim: mó fácil. Acho boiola comer raiz de aspargo branco. Falei: cara, tá ruim também, mas se você acha mais fácil guardar assim, tudo bem. E aí uma outra turma de segundo ano veio com a pior de todas, mas parece que é a que o pessoal mais gosta de associar por conta da Beyoncé. Como? É assim: achou a Beyoncé atolando a benga até a raiz. Não, gente, horrível. Tá, pode ser até horrível, mas uma galera acha mais fácil decorar assim. A fórmula da Beyoncé.
Beyoncé. Putz, horrível. No entanto, é aqui, como eu disse, o pessoal acaba preferindo. Valeu!